Pai, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Jovens. O título da lição é Proteção contra a Preguiça. Tenho trimestre alcance um futuro feliz e seguro, conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção, revista comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. Estamos estudando o livro de Provérbios e hoje falaremos a respeito dessa proteção que a sabedoria também nos dá. A sabedoria do alto, quando buscamos na palavra os seus conselhos, e praticamos, lemos a palavra, somos ouvintes, mas também somos praticantes. Glórias a Deus. Nós podemos, então, encontrar caminhos retos para vivermos e termos uma vida protegida. Como estamos estudando durante o trimestre, todas as lições falam sobre esse tipo de proteção que essa sabedoria pode nos dar. E essa proteção contra a preguiça, inclusive, vai nos garantir uma forma de vida melhor, um futuro próspero, pois não estaremos fadados à estagnação, à preguiça, à procrastinação. Então, que venhamos a nos despertar e seguir o conselho bíblico, que nos alerta contra esse mal. O texto principal: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 12, 27. Resumo da lição: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Glórias a Deus. Os objetivos são compreender a advertência bíblica contra a preguiça, mostrar as consequências da preguiça e saber como podemos nos proteger da preguiça. Na lição dos professores tem um quadro interessante a ser reproduzido para os alunos que fala dos males da preguiça, dos preguiçosos. Temos aqui o Provérbio 10:4, que empobrece logo. 10:5, dorme durante a colheita. Provérbios 10:26, são um aborrecimento. Provérbios 12:11, são ociosos. E Provérbios 12:27, desperdiçam bons recursos. Provérbios 15:19, tem dificuldades por toda a vida. Vimos que hoje vamos falar de Provérbios 6, alguns versículos de Provérbios 24 e Provérbios 26, mas em muitas partes do livro de Provérbios nos alerta contra esse mal, contra a preguiça. O texto bíblico se encontra em Provérbios 6, do 6 ao 11, 24, do 30 ao 34 e 26, do 13 ao 16. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbio 24. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, cruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbio 26. Disse o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar à sua boca. Mais sabe o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Glórias a Deus. Então, são inúmeros textos nos alertando sobre esse mal, sobre a preguiça, esse pecado. Que possamos extrair dessa lição esse importante ensinamento sobre a preguiça e possamos sair do lugar, deixar esse mal de lado, vencer esse mal e conseguir ser diligente, produzir mais, remir o tempo. Glórias a Deus. A tradução diz: nesta lição estudaremos a advertência do livro de Provérbios quanto à preguiça. Veremos que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito do assunto. Assim, à luz da explicação do texto bíblico, que serve de leitura bíblica em classe, conceituaremos a preguiça e faremos uma distinção
entre o que ela é e o que não é. Finalmente, refletiremos algumas formas básicas de se prevenir a respeito da preguiça. Que haja zelo e fervor em nossos corações no lugar da preguiça. Sejamos diligentes. Claro que no livro de Provérbios 6 trata de outros temas, mas nós vamos enfatizar esse assunto e vamos também passear no livro de Provérbios sobre outros conselhos a respeito, então, do preguiçoso, da preguiça, para que possamos esquivar. A Bíblia diz que o avisado vê o buraco e se desvia. O simples vê e ainda consegue cair nele, que nós possamos fugir. Primeiro tópico, uma advertência contra a preguiça. Informações principais, primeiro subtópico. O livro de Provérbios tem diversas advertências de caráter prático na vida dos jovens. No capítulo 6, dentre muitas advertências, do verso 1 a 19, priorizaremos a advertência contra a preguiça. Correlacionaremos essa seção com a de Provérbios 24, 30 e 34, que traz uma admoestação contra o preguiçoso. Também ampliaremos essa advertência bíblica por meio de um retrato irônico que o sábio faz a respeito do preguiçoso. Então, essas três perícopes, que o comentarista separou, nos vai nortear nesta lição, com esses três temas que podemos extrair do livro de Provérbios sobre a preguiça. Como vimos na lição 1, o livro de Provérbios ele traz essas preciosas lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida prática. Então, é mais um tema que podemos encontrar nesse livro, nos exortando, nos ensinando, mostrando o caminho correto. Segundo subtópico, Provérbios 6, 6 a 11. A advertência contra a preguiça em Provérbios 6 traz, na verdade, o estímulo à prática das virtudes, da diligência e do trabalho. Tanto é que o sábio, o escritor de Provérbios, faz essa relação com a formiga, diligente, sem ter chefe, sem ter príncipe, e trabalhando ali e garantindo o futuro. Então temos esse estímulo, à prática das virtudes da diligência e do trabalho, uma vez que a preguiça contraria a ambos. Por isso o sábio se volta para a natureza por meio da observação da formiga. Ele ensina lições de diligência e do trabalho. As formigas nos ensinam zelosa organização, mesmo que não tenha um chefe. Ela nos ensina uma dimensão muito consciente do tempo do trabalho e do descanso bem recompensado. O sábio pergunta ao preguiçoso a fim de que faça uma autorreflexão de sua condição. Versículo 9. E no final da sessão arremata: a pobreza se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso. Versículos 10 e 11. Então, o sábio traz esse modelo, esse exemplo a respeito da formiga e mostra como essa questão da sua diligência e, inclusive, depois de um descanso recompensado, pois ela trabalha agora para poder ter esse mantimento no futuro. Como diz aqui no texto bíblico: prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Glórias a Deus. Já o preguiçoso faz o contrário. Desperdiça tanto os recursos como o tempo. E quando precisar vai faltar. A pobreza logo se abaterá repentinamente, conforme o texto bíblico. E o terceiro subtópico, Provérbios 24, 30 e 34 e 26, 13 a 16. Provérbios 24, 30 e 34 traz a observação do sábio a respeito do campo do preguiçoso e o que ele contempla: total desordem e ausência de diligência. Versículos 30 a 31. Diante da reflexão desse quadro, o sábio arremata mais uma vez: a pobreza virá sobre o preguiçoso de forma inesperada. Inclusive, há uma repetição desses versículos, são idênticos. Versículos 10, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Então isso repete no versículo 33 e 34. Um pouco de sono, descendo um pouco, cruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, mais uma vez, é repetir essa sentença, demonstrando o que espera no futuro de um preguiçoso. E acaba deixando tudo para depois, Um pouco de sono, cochilando um pouquinho, cruzando as mãos para estar deitado. Até para acordar é difícil ali. E todo esse ritual, Deixa eu dormir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Deixa um pouco para meio-dia. Como essa lição é destinada aos jovens, é o momento certo de eles despertarem para poderem ser diligentes e ter um futuro abençoado.
Glórias a Deus. Quando Deus fala a Abraão que ele seria uma bênção, como se uma bênção, você tem que criar, né, esse ambiente da bênção. Você tem que trabalhar, estudar, né, para que Deus abençoe. Né? Fazendo a nossa parte, certamente Deus vai cooperar conosco e seremos bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o contrário, né, é essa figura do preguiçoso, como diz aqui em Provérbios. Em Provérbios 26, 13 a 16, o sábio faz uma ironia a respeito das desculpas do preguiçoso contra ser diligente e trabalhador. Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Né? Então, é uma desculpa para não fazer. Sempre vai ter uma desculpa para não fazer, para tardar, né? Que Deus tenha misericórdia. A gente vai ver aqui na lição mais à frente que nem tudo é preguiça. Né? Até a própria procrastinação, ou seja, você adiando, pode ser preguiça, pode ser também um desequilíbrio hormonal, né? Um problema até psicológico. Então a gente tem que saber diferenciar. Né? Preguiçoso é aquele que está realmente sem responsabilidade, sem se preocupar com o amanhã. Mas pode haver também outros males que podem suceder ao ser humano, que é por ordem física, hormonal, química, né, do seu corpo. Então, quando se trata dessa outra situação, desse outro problema, tem que procurar um médico. Né? Mas aqui o sábio, o escritor do provérbio, está puxando a orelha realmente, a princípio, dos preguiçosos, né? Daqueles que não têm problema nenhum. O problema mesmo é a preguiça. Então, o preguiçoso não levanta da cama, não tem coragem de levar a mão à boca, né? Então, tem preguiça até para comer. Tá ruim, né? E ainda diante de 7 pessoas que respondem bem, ele se acha sábio, dono da verdade, ou seja, o preguiçoso entra no processo de negação. Então, ele tem a razão e vai sempre ter uma justificativa, né? Uma desculpa para ser assim. Que Deus tenha misericórdia. Então, realmente é um pecado e precisamos ser libertos disso, né? Se estamos vivendo desta maneira. Segundo tópico, a preguiça e suas consequências. Primeiro subtópico, conceituando a preguiça. De maneira geral, a preguiça tem a ver com a aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. Do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem, também pode ser um sintoma que revela problema orgânico. Tem a preguiça desse que tem aversão ao trabalho. Né? Paulo disse, né? Aquele que não trabalha não come, né? Então pode ser essa aversão ao trabalho, estado de prostração, né? Procrastinação, vai deixando as coisas para depois, né? Lentidão, às vezes até contrário a uma disciplina ou a ordem, resolve ser esse preguiçoso, e pode ser também algo psicológico, né? Algo orgânico. Além disso, com a preguiça é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia e, a partir de uma combinação de fatores orgânicos e ambientais, a depressão. Essa prostração é perigosa. Temos sempre que estar ativo, buscando, né? Realmente produzir mais. Claro, como lembra da formiga, né? Está preparando tudo para quando não puder, lá na frente ter um descanso, ter um lazer, ter umas férias, né? Mas se já tira as férias 365 dias do ano, né? Vai ficar ali naquela prostração, pode até gerar essa melancolia, o tédio e a depressão. Que Deus nos ajude a sair dessas cavernas, né? Quem nunca sentiu aquele sentimento de vazio ao tomar a consciência da perda do tempo por causa de uma prostração causada pela preguiça? Quando esse estado se torna crônico, até mesmo a saúde é afetada. Vai deixando tudo para depois, por preguiça ou por outra causa, depois você vai se sentir mal pelo tempo que perdeu. Deus nos ajude. Segundo subtópico, o que não é preguiça. É muito importante ressaltar aqui o que não é preguiça. Descansar não é preguiça. Gênesis 2:2. Muito pelo contrário, é um princípio bíblico que, se ignorado, levará o ser humano à exaustão física e mental. Né? Já é um outro extremo. Né? Alguém que não descansa, trabalha muito, dorme pouco, se enche de tarefa, é uma pessoa bem ativista, mas deixa de descansar. Né? Aí vai gerar outros males, porque esse descanso é necessário. Nosso corpo precisa repor energia, precisa descansar para a nossa saúde. Então, descansar realmente é o tempo que ele precisa, né? Dormir, descansar, repousar. Isso não é preguiça, isso é necessário, inclusive, para a nossa saúde. Também não podemos confundir a preguiça com causas orgânicas. Às vezes,
O que muitos entendem por preguiça tem a ver com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação pouco saudável ou a ausência do tempo necessário de um sono reparador ou até mesmo a disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo, que tem a ver com a disposição à vitalidade. Portanto, nem tudo é preguiça. Às vezes até essa má alimentação. Não quer dizer que está comendo pouco, às vezes está comendo demais, mas comendo errado. Tudo isso pode gerar problemas orgânicos, químicos, hormonais no nosso corpo. Então, devemos saber também entender o que é preguiça e o que não é. Preguiça é aquela aversão ao trabalho, aquela frustração sem motivo, realmente só por preguiça. Mas essa situação de doença mesmo, de desequilíbrio, nesse caso, não adianta empurrar, tem que ir para o médico para poder suprir aquela necessidade de alguma forma medicamentosa. O médico é que vai dizer. Terceiro subtópico, a preguiça paralisa seu desenvolvimento. Preguiça contra a qual a Bíblia adverte paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico, profissional do jovem. Não tem preguiça não somente de trabalhar, mas tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, preguiça de ir para a escola. Como é que você vai se preparar no verão, preparando o seu pão e na cega juntar o mantimento com a família, se você está deixando para lá esse tempo precioso que você poderia estar produzindo, o seu desenvolvimento espiritual, até mesmo afetivo, como diz aqui, Tendo os relacionamentos, a preguiça vai apertar e a pessoa acaba deixando de lado, deixando tudo com desleixo. Profissionalmente, às vezes poderia estar até mesmo se desenvolvendo no trabalho, mas a preguiça é esse obstáculo. Em vez do patrão olhar com bons olhos, o patrão fica desgostoso. Então, tudo isso vai afetar esse mal, esse pecado. Ela liquida o senso de responsabilidade na vida. Ora, se entramos no modo mórbido de inatividade, infelizmente sofreremos consequências sérias em nossa vida. Por exemplo, a nossa vida devocional depende do senso de responsabilidade em manter certa disciplina. Então, todo dia orar, ler a palavra do Senhor, adorá-lo, fazer esse devocional necessita de uma disciplina. Porque senão hoje eu faço, amanhã, hoje eu estou cansado, hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Então, disciplina é diário, como se fosse um remédio que o médico receita. Se você perde o horário, já vai afetar a ação daquele medicamento. Bem assim, a nossa vida devocional. Se não tiver disciplina, você começa hoje, daqui a um mês você vai lembrar que tinha que estar orando. Você vai lembrar mesmo quando tiver necessidade. Então, que Deus nos ajude e não tenhamos preguiça para ter essa disciplina diária de oração, de estudo da palavra, e podemos avançar, remir o tempo, aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para esse desenvolvimento também espiritual. Nossa disposição para o relacionamento social tem a ver com investir atenção e tempo com o próximo. Então, vimos aqui que a preguiça também afeta o nosso lado afetivo. Então, não adianta eu só querer receber das pessoas. Nesse desenvolvimento social tem que haver essa troca. E se eu for preguiçoso, vai afetar no relacionamento de marido com esposa, namorado, pais e filhos. Como a preguiça é danosa. Atingir o objetivo de passar em um concurso importante ou vestibular a fim de entrar em uma boa universidade tem a ver com manter o foco para atingir o objetivo. O sucesso profissional depende da disposição em fazer o melhor sempre. A preguiça, com uma disposição mórbida, sabota tudo isso. Então, o futuro está em perigo quando estamos entregues a essa preguiça, prostrado, sem desenvolvimento nenhum e sem esforço para poder alcançar novos patamares. Não por acaso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão, segundo Tessalonicenses 3, 10 a 12. E não faltar zelo no fervor da vida, Romanos 12, 11. O que temos em Provérbios 6, 24 e 26 está alinhado com o que o apóstolo Paulo ensinou e com a realidade da vida. Então, tudo isso a gente constata claramente. A palavra nos orienta, nos dá a direção. Paulo também falava sobre isso. E a lei da semeadura se cumpre também na vida do preguiçoso. Então, ele vai ver ao viver a coisa, a consequência dessa preguiça lá na frente. Hoje está bom, o sono está bom, cochilar mais um pouquinho,
cruzar os braços, inventar uma desculpa, o leão está lá fora, não posso trabalhar, ter preguiça até de se cuidar, até de levar a mão à boca com o alimento, como disse aqui, né? Até de se levantar para tomar um copo d'água, e isso vai gerar uma consequência lá na frente. Hoje é bonzinho, confortável, mas lá na frente o resultado é mau, e quando olhar para trás vai ver o tempo que perdeu. Que Deus tenha misericórdia. E o terceiro tópico, protegendo-se contra a preguiça. O primeiro subtópico, desenvolvendo o senso da responsabilidade. Não há um passo a passo para vencer a preguiça. Contudo, construir um senso de responsabilidade é um bom início. Ele tem a ver com a clareza do propósito de sua vida, né? Então, focar em um propósito, uma meta e lutar para atingir. Então, você sabe onde você quer chegar, onde você anseia o seu sonho, né? Acho interessante aquelas frases que tem nas portas das empresas, né? Missão e visão, né? Missão é o que eles estão fazendo hoje, diariamente eles abrem a empresa para fazer aquilo. E visão é onde eles querem chegar, né? Então o sonho da empresa é a visão. Bem assim, os nossos propósitos também têm que estar projetados lá na frente, né? Eu quero chegar até lá. Para isso eu tenho que me esforçar, tenho que levantar mais cedo, tenho que estudar, tenho que ir para a escola, tenho que me dedicar. É cansativo, né? A preguiça vem combater contra, mas só assim a gente vai vencer. Essa responsabilidade de onde a gente quer chegar no nosso propósito. O senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da vocação da nossa vida. De acordo com isso, é que teremos motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa. De acordo com o Provérbio 6, o preguiçoso não tem motivação para se levantar. Assim, algumas perguntas assertivas podem ser feitas a nós mesmos para criar esse senso de responsabilidade. Qual o propósito da minha vida? O que eu desejo que Deus pense a meu respeito? Que legado quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? Que senso de responsabilidade o do apóstolo Paulo? Porque eu não sou evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, Paulo sabia a importância do que ele fazia e dessa necessidade que ele tinha de fazer para poder ganhar as almas, né? Ele mesmo, ai de mim, se eu não pegar, ele mesmo cobrava a si próprio. Louvado se não sei, ele não está dizendo aqui que Deus vai castigá-lo se não fizer, mas ai de mim, ele tinha essa necessidade que movia, essa motivação que nós precisamos ter também. Segundo subtópico, cuidando do corpo. Com o senso de responsabilidade estabelecido, agora devemos fazer a manutenção do nosso corpo para executar nossa responsabilidade. Uma coisa que geralmente nos descuidamos na juventude é com o nosso corpo e com a alimentação, o condicionamento físico e o sono. Se não nos alimentarmos bem e de maneira saudável, não teremos os nutrientes adequados para dar conta de nossa responsabilidade. Atos 27, 33 a 38. Né? Salvo engano, o texto que Paulo está ali no barco, né? E muitos dias ali naquela tempestade, né? Paulo consegue convencê-los, né? Deus havia falado para Paulo que nenhuma daquelas almas ia se perder, e em determinado momento, no meio da tempestade, Paulo disse, agora vamos comer. Então, era o momento de renovar ali as forças. Glórias a Deus. Então, tudo isso passa, que a gente possa alcançar, né? Aquele senso de responsabilidade, ter um corpo são, né? Então, como vimos aqui, dormir direitinho, se alimentar bem, não se alimentar muito, mas se alimentar direito. E também buscar não ser sedentário, né? Se exercitar, andar, se movimentar, para não ficar também estagnado e gerar essa preguiça toda. Também, se não cuidarmos do nosso condicionamento físico, teremos problemas físicos e falta de mobilidade para dar conta de uma rotina. Também não é possível dormir tarde, acordar cedo e render bem ao longo do dia, né? Então, essa falta de sono no tempo certo vai gerar também enfado, né? E a preguiça toma conta. É impossível. O sono é precioso para a nossa recuperação após um dia de trabalho e de estudo. 1 Reis 19, 5 e 6. Por isso, alimente-se de maneira saudável, trate seu condicionamento físico e durma no horário regular, em que o seu corpo descanse e se restabeleça para uma nova rotina. Seu corpo agradecerá e sua mente ficará mais leve. A preguiça faz pesar o corpo e a mente, né? Então, show preguiça, né? Busque essa responsabilidade, cuide do seu corpo, durma direito, se alimente direito, se exercite, né? Para que a preguiça não tenha espaço de atuar em nossas vidas.
E, por último, cultivando uma rotina saudável, né? O presbítero Moreira Alencar também acrescenta, além desses cuidados ou dessa proteção contra a preguiça, a questão de que a preguiça é pecado. Então, precisamos também orar para que Deus nos liberte, né, desse mal. Então, além desses cuidados aqui, que é da nossa parte, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, né? Então, buscar a Deus, para que Deus tire aquilo que não agrada a Ele. Cultivando uma rotina saudável, observe a natureza. O exemplo da formiga, visto em Provérbios 6, mostra-nos como seu ritmo e tempo são harmoniosos. Olhe para as 4 estações, outono, inverno, primavera e verão. Independentemente do que ocorra no mundo, esse ciclo acontecerá. Devemos aprender com a natureza. Ora, a rotina não é para nos oprimir. Pelo contrário, é para nos dar maior liberdade para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina. Nenhum escritor publica um livro sem rotina básica. Nenhum artista desenha uma tela sem uma rotina que se enquadra à sua realidade. Lembremos-nos que o primeiro capítulo de Gênesis mostra um Deus que trabalhou com rotina. Gênesis 1:2. Em Números, ele ensinou o seu povo a se organizar e desenvolver uma rotina. Números 1:2. A rotina é um grande antídoto contra a preguiça. E Deus espera que nos organizemos por meio de uma rotina saudável, tanto por dentro quanto por fora. Então, a disciplina, né? Você ter ali um horário para cada coisa, inclusive para descansar, inclusive para o lazer, mas sem perder o foco, né, daquilo que você tem que fazer e no tempo certo você executar suas tarefas, né, para que você possa, nessa rotina, né, ser propícia, né, para essa diligência, para essa produção. Caso contrário, né, se for tudo bagunçado, vou fazer hoje se der certo, hoje não, deixa para amanhã, acaba procrastinando, acaba a preguiça dando lugar e deixando de produzir, né? Então, até como vimos, até o devocional carece de disciplina, né? Então, oremos a Deus, nos esforcemos, né? E sigamos, né, o conselho que Deus dá ali a Josué, né? Seja forte, né, e corajoso. Glórias a Deus. Conclusão. O livro de Provérbios revela muitas advertências contra a preguiça, que nesta oportunidade tomamos como convite da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Cuidemos de nosso senso de responsabilidade, da nossa alimentação e do sono, bem como do estabelecimento de uma rotina saudável. Esses cuidados são iniciativas sábias para prevenir a preguiça e, consequentemente, desenvolvermos a nossa vida sob o ponto de vista espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. São várias conquistas que nos aguardam, depende de sermos diligentes. A preguiça, então, vai tentar barrar todo esse nosso alvo, né, todo o nosso objetivo, esse desenvolvimento. Vimos que o que não é preguiça, né, descansar não é preguiça, dormir tempo certo não é preguiça, e quando notarmos alguma falta em nós, no sentido, né, hormonal, químico, alguma coisa que está afetando a nossa saúde, busquemos também a ajuda médica. Amém? A próxima lição é a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Vamos orar? Soberano eterno Deus, te louvamos, Pai, mais uma vez, a palavra nos exortar, Pai, nos apontar a direção certa, Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, evitar todo esse mal que a preguiça pode gerar. Deus poderoso, nos ajuda, Pai, nos livra desse mal, nos liberta, Pai, aleluia, do ponto de vista espiritual da preguiça, e nos ajuda, Pai, a estarmos diligentes, estarmos produtivos, Pai, e desenvolvendo esse senso de responsabilidade, buscando um alvo. Deus poderoso e santo, abençoa cada jovem, faz prosperar o seu caminho, Pai, que eles tenham um futuro abençoado, Pai, que eles estudem, se formem e se tornem, Pai, cidadãos produtivos e abençoados nessa sociedade. Pai, glorificando o seu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.